Olá, vamos aí a uma grande pergunta. Quais as principais lesões que nós devemos investigar e tratar no trauma torácico contuso? Professor João Ricardo, e vamos lá, vamos abordar o trauma fechado do tórax. Bem, imagine aqui o Henrique, 27 anos, bancário. Vamos ver o que aconteceu com o Henrique. Ele vinha dirigindo embriagado de madrugada, voltando da balada, né? Sem cinto de segurança, quando chocou o carro num poste. Com o impacto, bateu o tórax anterior no volante e, quando foi resgatado, mostrava-se confuso, agitado, álico etílico e também taquipneico. Ao chegar ao hospital com máscara de oxigênio 10 litros por minuto, a frequência respiratória era 28, a saturação de oxigênio 90, PA 130 por 70 milímetros de mercúrio. No tórax foi verificado sinais de trauma com impressão do volante na parede torácica anterior e também sinais de crepitação óssea superiormente à direita. Ausculta, murmúrio vesicular diminuído bilateralmente com discretos roncos. Abdômen, extremidades sem particularidades e o Glasgow era 14. Fizeram um raio-x da nossa vítima quando ele chegou e a gente via esse raio-x. Será que está mal penetrado? Não, mas a traqueia dá para ver aqui. Por que está branco assim? Tinha Covid e veio dirigindo? Não, né, gente? Ele era rígido. Então, vamos lá, vamos debater sobre essas histórias e vamos ver o que aconteceu aí com o nosso bancário. Quais são as possíveis lesões torácicas relacionadas ao trauma contuso? É uma boa pergunta. Qual que é a nossa conduta inicial? Em relação específica a esse caso, qual o provável diagnóstico e quais as medidas que devem ser adotadas? Vamos acompanhar aqui a nossa discussão, que facilmente nós vamos chegar aqui num denominador comum para a gente ajudar a nossa vítima. Vamos lá. O trauma torácico, ele é bastante importante. Ele é 20 a 25% das mortes no trauma. 85% das vezes, no atendimento inicial, você vai resolver a situação com medidas de oxigenação, punções, drenagens torácicas, e, eventualmente, um grupo de pacientes vão ser submetidos à toracotomia, mas apenas 15%. Quer dizer, o número de pacientes que a gente resolve no trauma, no atendimento inicial, é muito legal. E as mortes precoces, elas são muito relacionadas à gravidade, somente de lesões de grandes vasos, hemotórax maciço, lesões cardíacas, tamponamento cardíaco e assim por diante. E a gente aborda o tórax lá no nosso item B. Primeiro, permeabilização das vias aéreas, com cuidado da coluna cervical, e depois, lá no item B, a gente precisa avaliar e desconfiar se ele tem alguma alteração na ventilação, e se essa alteração da ventilação, normalmente ela vai ser ocasionada por um trauma torácico. Claro que a cinemática do trauma, veja bem, ele vinha num automóvel e esse se colidiu com o poste, ele sem cinto bateu o tórax no guidão. Tinha a marca do guidão na camisa dele. Então, essa é uma situação que a gente precisa levar em consideração. Além disso, o exame físico ele é fundamental. Claro que ele é voltado ao tórax, mas ele é sistêmico também. Taquipneia, cianose de extremidade, cianose perilabial, tudo isso é bastante importante. Aumento da frequência respiratória, a gente tem que levar em consideração. E no tórax nós temos a palpação, percussão, a ausculta, claro, além da inspeção. O que eu chamo a atenção para vocês é a palpação do tórax do traumatizado. A palpação do tórax traumatizado, ela é um pouquinho diferente da palpação do tórax na semiologia, lá, inspeção, aquela coisa toda, manobras de expansibilidade, a gente não vai fazer nada disso, a gente vai palpar mesmo, não com a ponta dos dedos, mas com a mão aberta, palpando a parede anterior, lateral, ele está deitado, a gente não palpa a posterior. E aí a gente pode ir lá verificar
alterações como enfisema subcutâneo, crepitações ósseas, inclusive verificar se esse tórax está expandindo ou não, e é bastante importante. Palpem o tórax, não se esqueçam de levantar a blusa para palpar o tórax. Não palpe em cima da roupa, não palpe em cima do lençol que esse paciente veio para proteger a hipotermia. Então, fica aí uma dica, uma mensagem para vocês, que a palpação realmente é muito importante para ajudar na hora da definição diagnóstica. Bem, então, palpação. Agora, claro que os outros dados semiológicos também são importantes, como, por exemplo, a ausculta. A ausculta negativa, se tiver hipertimpânico, é pneumotórax. Se tiver maciço, é líquido pleural. No caso do trauma, é sangue. Então, a gente fecha, contextualiza esses dados de uma forma legal. Agora, lembra o seguinte, com os dados semiológicos da história do trauma, é possível fazer a maioria das condutas já de imediato. Identifiquei um hemotórax? Opa, dreno. Identifiquei um pneumotórax hipertensivo? Punção e depois drenagem. Eventualmente é um ferimento, um pneumotórax aberto, que é mais raro no trauma contuso, ele é do trauma, normalmente ele é do trauma penetrante, mas vamos fazer as nossas condutas. Então, a gente vê que esse exame semiológico torácico interpretado adequadamente, ele é possível que a gente já tome a conduta de imediata. É claro que nós vamos lançar mão de exames complementares. Oximetria de pulso, legal, mas contextualiza os dados da oximetria, né? Não é porque está saturando 94 que está tudo certo. Às vezes está saturando 94, mas a frequência respiratória está 100. Ou, desculpa, está 30, está 40, está 50. Quer dizer, é um paciente que está oxigenando ainda, mas daqui a pouco ele entra em falência. Então, vamos contextualizar os dados da oximetria no quadro geral do doente. E o raio-x, ele faz parte do exame primário, mas não necessariamente, para eu tomar alguma conduta, eu necessito do raio-x. Isso aí é muito manjado, todo mundo sabe disso, e a gente sabe que, eventualmente, eu vou drenar o tórax e depois eu vou fazer o raio-x para ver se está tudo bem, para ver se eu tenho outras situações aí que chamem a atenção, não é verdade? Gente, todo politraumatizado merece oxigênio suplementar. Seja com máscara, não, teve insuficiência respiratória, precisava da via aérea definitiva. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, oxigênio suplementar, inicialmente máscara de 10 a 12 litros por minuto e, eventualmente, outras condutas de via aérea definitiva. Mas eu não posso deixar meu paciente sem oxigênio suplementar. Bom, nós temos no trauma torácico, seja penetrante ou contuso, algumas lesões que têm o risco imediato de morte e lesões com risco iminente lá do exame secundário que demoram mais, são lesões menos importantes. E as lesões com risco imediato, que precisam ser resolvidas já no ABCDE, elas são muito conhecidas e algumas delas elas podem sim acontecer no trauma contuso. O pneumotórax hipertensivo, por exemplo, ele é muito comum no trauma contuso. Eventualmente, uma fratura de costela perfura um pulmão, um brônquio, alguma ruptura maior, e você tem o aumento da pressão no espaço. Claro, identificado, punção no quinto espaço intercostal, nas crianças ainda no segundo espaço intercostal, e depois nós vamos fazer a drenagem torácica adequada, porque as punções, elas aliviam o balanço do mediastino, quer dizer, transforma o pneumotórax fechado em aberto até que você tenha tempo de fazer a drenagem. O pneumotórax aberto, normalmente, ele é característica do trauma penetrante, não do trauma contuso, curativo 3 pontas. Mas a lesão da árvore traqueobrônquica pode acompanhar o pneumotórax hipertensivo, uma lesão grande, apesar de poder acontecer também no trauma contuso, mas o trauma penetrante ela é bem característica. O hemotórax maciço, comum em lesões de arma de fogo, arma branca, mas eventualmente nós vamos ter também no trauma contuso de grande impacto, né, com a drenagem pleural acima de 1.500 ml imediatamente, ou 200 ml por hora, até as primeiras 4 horas nós fazemos uma toracotomia, os conceitos são os mesmos. E o tamponamento cardíaco, aquele da tríade de Beck, né, estágio jugular, hipotensão, abafamento de bulhas, né, ele merece pericardiocentésia para a gente ganhar o tempo. Normalmente é ferimento penetrante aqui da área de Zidler, né, fazendo uma lesão do ventrículo direito, que é mais anteriorizado, mas eventualmente no trauma contuso nós podemos ter rotura de câmera.
e aí fazer um tamponamento, né? As fraturas externas são grandes impactos aí na área pré-cordial, também podem ser lembradas, mas realmente o tamponamento é mais comum nas lesões penetrantes. Agora, aquelas lesões que não tem aquele impacto na hora, imediato, a gente chama de iminente, que são para o exame secundário, são lesões que precisamos decodificar, entender e tratá-las de maneira adequada. Pneumotórax simples, a maior parte dos pneumotórax é simples, não hipertensivo. O hemotórax, aliás, a associação dos dois, né? Quase sempre junto com o pneumotórax tem um pouquinho de hemotórax no trauma contuso. A contusão pulmonar, o tórax instável, a contusão cardíaca, a rotura traumática de aorta, que é a rotura tamponada, tanto a contusão, tórax instável, contusão cardíaca e rotura traumática de aorta são muito comuns no trauma contuso. Não são comuns no trauma penetrante. Pô, mas rotura traumática, se ele levar um tiro na aorta, isso não é rotura traumática de aorta? Não, isso vai levar um hemotórax maciço. A rotura traumática de aorta é a rotura tamponada. Quer dizer, o paciente está estável, ele ainda está bonitinho, nós vamos discutir ela, não se assustem. O ferimento transfixante no mediastino, obviamente, é um ferimento aberto, né, penetrante, que já fala o nome. A rotura traumática do diafragma, ela pode existir, principalmente no trauma contuso, levando a uma herniação diafragmática aguda, e além de que outras lesões, como enfisema subcutâneo, asfixia traumática, rotura do esôfago, bastante desafiadora as suas condutas, e também as fraturas ósseas, que podem estar relacionadas a algumas lesões. Pneumotórax hipertensivo é conhecido de todos, né? Aumento da pressão dentro da cavidade pleural, desvio do mediastino, diminuição do retorno venoso, é um exemplo de choque obstrutivo. Hipertimpanismo, MV ausente, estase jugular, desvio da traqueia, agulha no quinto espaço intercostal, depois drenagem, tranquilo. E o pneumotórax simples? Lembra, o raio-x faz parte do exame primário. Eventualmente eu tive alguma dúvida, o paciente está relativamente estável, já estamos com lesões aqui de avaliação do exame secundário, então o raio-x já vai ter sido feito. E a gente precisa interpretar o raio-x adequadamente. Vamos interpretar o raio-x como se interpreta na cirurgia do trauma? Então, A, via aérea, está aqui centrada. B, pleuricampos pulmonares. Vejo o parênquima pulmonar, a vascularização, tudo legal. E aqui vejo, do lado esquerdo, a vascularização, mas elas têm um limite. E eu tenho aqui uma linha de pleura, e aqui eu não tenho mais parênquima pulmonar. Então, nós temos um pneumotórax. Por que ele é simples? Não atelectasiou o pulmão, não trouxe o mediastino, a traqueia, para o lado contralateral. Então, B, pleuriponto, campo pulmonar. O C de choque do trauma, ele é o C de coração e mediastino. Mediastino fino, área cardíaca legal. O D não é neurológico no raio-x, é diafragma. Diafragmas bem visíveis. O E não é exposição, é esqueleto. Aqui são as costelas posteriores, né, que a gente enxerga melhor. E a gente não vê aí nenhum sinal de fratura. E tem o outro item que é o F, sondas, tubos, intracates, drenos, monitores, não faz parte desse raio-x porque nós não temos. Então, é um mnemônico legal aí, o A, B, C, D, E, F, da análise do raio-x de tórax, que pode ajudar a gente para muitas outras coisas aí ao longo da vida. Além do pneumotórax simples, nós temos associado o não hemotórax. Normalmente, o hemotórax se faz ou por laceração do parênquima pulmonar, normalmente da periferia, são pequenos sangramentos, na maioria das vezes juntos com pneumotórax, então tem o hemopneumotórax, né? Mas nós podemos ter uma ruptura de vaso intercostal, ou mesmo da artéria mamária intercostal, sangra bonitinho, a mamária, que é junto ao externo, também é um foco de sangramento importante, principalmente ferimentos abertos, ou seja, ferimentos penetrantes. A ruptura e luxação da coluna torácica pode levar a sangramento. E lembrar o seguinte, grande parte das vezes, a maioria dos hemotórax, eles vão ser resolvidos com drenagem pleural. Eles só vão ser resolvidos ou necessários uma toracotomia se eles forem um hemotórax maciço, ou seja, acima de 1.500 ml na primeira drenagem. Tem até uma classificação aqui, pequeno de 300 a 500, médio de 500 a 1.500, mas a gente não vê ninguém cobrando isso em prova.
Agora, lembra o seguinte, o raio-x, ele só vai aparecer o nosso hemotórax acima de 200 ml. E o tratamento sempre vai ser a drenagem. Só que lembrar que o raio-x do politraumatizado é feito com o paciente deitado. E com o paciente deitado, o sangue vai se difundir em direção ao ápice. Então não é porque ele está todo velado que eu tenho aqui uma quantidade de sangue. Não, vamos drenar o tórax para ver qual que é a quantidade, né? A traqueia está um pouquinho desviada, B, pleuricampo pulmonar, aqui tem pleura, aqui só tem branco, que deve ser sangue. C, do área cardíaca mediastino prejudicada pelo velamento, né? Tem só a sombra. D, de diafragma, eu não consigo ver o diafragma, o esqueleto também não. Então, depois que eu drenar, eu vou fazer um raio-x, não só para ver o status da drenagem, o posicionamento do dreno, mas para ver o resto do raio-x que eu preciso verificar, e isso realmente é bastante importante. Agora, nós temos que falar sobre a contusão pulmonar. Quem é a contusão pulmonar? É a lesão mais comum no trauma torácico. Então, veja bem, nós cirurgiões adoramos pneumotórax, hemotórax e etc., e toracotomias. Só que a gente tem que lembrar que o impacto de energia cinética, principalmente do trauma contuso, e ela acontece muito no trauma contuso, claro, no penetrante pode acontecer, mas costuma ser mais restrito ao local do agente que ultrapassou o parênquima pulmonar. Mas relacionado ao impacto de energia, desaceleração, a contusão pulmonar, ela realmente é mais frequente. Ela pode ser menos intensa e mais intensa. Ela funciona como se fosse um edema traumático de reação inflamatória no parênquima pulmonar. E esse edema funciona como edema agudo de pulmão. Ele vai comprometer a relação ventilação-perfusão. E aí vem uma coisa importante. Se ele funciona como se fosse um edema, eu não posso pegar esse doente e encher ele de líquido. Aí que a gente começa a entender por que lá no item C, hoje em dia, a gente está parcimonioso no cristalóide. Porque edema é igual ao excesso de sódio. Cristalóide, em torno aí de 135 a 150 miliequivalentes de sódio por litro. Quer dizer, ultrapassa em 2 vezes as necessidades diárias de sódio de um indivíduo, que é em torno aí de 75. Então, a gente é parcimonioso nas hidratações. Ah, mas ele está chocado, o abdômen rompeu também, junto à contusão pulmonar, eu preciso repor. Está chocado? Está hipotenso? Grau 3? Sangue. Grau 4? Protocolo de transfusão maciça. Então, vamos ser mais precoces no sangue, claro, de acordo com as indicações, e menos afoitos na reposição hídrica, mesmo porque o nosso paciente pode ter aí uma contusão pulmonar e a restrição de líquido de sódio, ou seja, de cristalóides, ele é muito importante para o controle desse pulmão, para que ele continue fazendo a sua troca ventilatória. Ou seja, nós não podemos aumentar o edema pulmonar traumático da contusão pulmonar. Legal? Aqui nós vemos um raio-x onde nós temos uma contusão pulmonar restrita. Aquele nosso paciente inicial do caso clínico, lembra? Ele bateu o tórax e tinha um raio-x branco difusamente. O que aconteceu com ele? Contusão pulmonar. Ele tinha crepitação de costelas. Provavelmente o impacto foi tão grande que fraturou costelas e nós temos aí o impacto da contusão pulmonar. É a lesão mais comum, insuficiência respiratória, nós precisamos de um apoio ventilatório, oxigênio suplementar e, eventualmente, se a troca não for adequada, nós precisamos, inclusive, o apoio mecânico da ventilação mecânica. A restrição hídrica é fundamental, o raio-x ajuda a nossa avaliação inicial, claro, o paciente está já no exame secundário, já está instável, tendo estabilidade, não precisa operar porque chocou outras coisas, aí a tomografia também vai ajudar de sobremaneira no acompanhamento e na metodização das nossas lesões da contusão pulmonar. Acompanhando a contusão pulmonar, lembra que eu falei do nosso exemplo? Ele deve ter fraturado costela. Às vezes, o que acontece com a fratura de costela? A gente fratura 2 ou mais costelas sequenciais, pelo menos em 2 pontos. E isso leva a chamada respiração paradoxal. Na hora que eu inspiro, o tórax, em vez de expandir, ele afunda. Na hora que eu expiro,
O tórax, em vez de voltar, ele faz um abaulamento facilmente diagnosticado. Você vê, agora, claro, precisa levantar a roupa do doente para examinar, né? Não existe exame de trauma em cima da roupa, fica aí uma dica. E aí o mecanismo, né? Na inspiração, a caixa torácica expande, na expiração ela diminui. E o tórax instável acontece ao contrário, o afundamento e depois a expansibilidade. Agora, lembra uma coisa no tórax instável. Tórax instável, a fratura de costela não é o problema. Não precisamos sair lá operando para fixar a costela. O problema do tórax instável é a lesão pulmonar. Como assim lesão pulmonar? Hemopneumotórax? Tudo bem, pode ter hemopneumotórax. Se tiver, você vai drenar. Mas o grau de contusão pulmonar é bastante importante em relação à contusão pulmonar, e isso que vai fazer com que as condutas sejam mais conservadoras, ou se a gente cede e coloca esse paciente numa ventilação mecânica. Obviamente, a dor também é muito lancinante, ela atrapalha, porque a expansão pulmonar ela pode estar comprometida por dor. E aí, eventualmente, se esse comprometimento leva a insuficiência ventilatória, obviamente você vai sedar e colocar esse paciente sob ventilação mecânica, sem dúvida nenhuma. Então esse conceito, gente, cai na prova. A gravidade do tórax instável não depende da quantidade de costela quebrada, nem se tem hemopneumotórax. Depende da gravidade e da magnitude da contusão pulmonar, e esse é um conceito de sobremaneira importante. Vamos brincar. Olha uma questão do Albert Einstein, de 2019. Paciente de 21 anos foi conduzido ao Centro de Referência de Trauma por policiais que relataram que o mesmo se envolveu numa briga, tendo sido espancado e baleado. Apresenta várias lesões equimóticas em ambos os hemitórax e um orifício de entrada de projétil de arma de fogo em face anterior do hemitórax direito, na altura do quarto espaço intercostal, na altura da linha hemiclavicular. Não tem orifício de saída. O projétil é palpável no subcutâneo em região paravertebral esquerda, ao nível de T8. O intervalo entre o trauma e o atendimento foi cerca de 20 minutos. O doente diz o tempo todo, não me deixem morrer, e queixa-se de muita dor à palpação no hemitórax esquerdo. Olha só o que aconteceu com essa vítima. Ele foi espancado e levou um tiro. O tiro transfixou o tórax à direita, tanto é que o projétil está lá na região paravertebral esquerda. E ele tem dor no hemitórax esquerdo também, porque além do tiro ainda levou a surra. No exame clínico do tórax, revela diminuição do murmurio vesicular à direita com enfisema subcutâneo. O murmurio vesicular é normal à esquerda, mas tendo sinais de crepitação, não tendo sinais de crepitação ou enfisema subcutâneo. Pressão arterial 110/80, frequência respiratória 24, frequência cardíaca 110. Enchimento capilar em torno de 2 segundos. Saturação de oxigênio 90%, com máscara de oxigênio. A ausculta cardíaca é normal. Glasgow 15 não tem outras lesões evidentes. Então, tinha o tiro, semiologia pulmonar comprometida à esquerda, à direita ele tinha a dor, mas MV presente, não tinha crepitação, enfisema e nada disso à esquerda. Feita a drenagem do hemitórax à direita, com dreno tubular, houve saída de cerca de 500 ml de sangue. Saturação de oxigênio permanece em torno de 90%. A pressão arterial sistólica está em torno de 100. E a frequência cardíaca agora é 120. O sistema de drenagem é checado e não há evidência de sangramento contínuo, obstrução do dreno ou fuga aérea. Quer dizer, o dreno está funcionando direitinho. Ele drenou, o dreno ficou legal, saiu 500 ml e o nosso paciente está lá com a pressão sistólica em torno de 100 e 120 por minuto. Medida na avaliação primária que melhor pode elucidar a condição ventilatória e hemodinâmica desse paciente. Bom, fizemos as medidas clínicas, drenou o tórax, mas tem dor lá do outro tórax e não está saturando legal. O que a gente melhor pode fazer agora para elucidar
a condição ventilatória e hemodinâmica desse doente. Laparoscopia, tiro entrou à esquerda, está com a bala lá do outro lado. Será que ela passeou no abdômen e subiu? Mas ele levou umas surras, batida, soco na barriga. E FAST, Extended Focus Abdominal Sonography em trauma, para ele verificar líquido livre na cavidade e, eventualmente, tamponamento. Puxa, que legal, né, gente? Ele pode estar com essa relativa hipotensão e taquicardia porque ele está com choque. Mas, puxa, ele não está com a melhor ventilação do mundo, né? A saturação dele. Radiografia de tórax. Poxa, raio-x de tórax. Tomografia de tórax. Ou videopleuroscopia direita. Gente, olha bem, o raio-x de tórax faz parte do exame primário. Como ele levou pancadas no pulmão, não precisa ter quebrado nada para fazer contusão pulmonar. Então, às vezes, a condição ventilatória dele não foi adequada porque ele tem contusão pulmonar associada. Ou, eventualmente, claro, ele falou que o dreno está permeável, borbulhante, sai sangue, etc. Mas o dreno pode estar mal posicionado, alguma situação dessa, e ele está ainda com um monte de líquido retido. Então, o raio-x de tórax, por isso ele é fundamental. Você vê, uma questão de uma instituição como o Einstein, que é uma instituição que dispensa qualquer tipo de apresentação, né, consagrada mundialmente, faz um enunciado desse tamanho para pedir para você fazer um simples raio-x de tórax, para ver como é a cirurgia do trauma, para a gente obedecer sempre os nossos conceitos básicos, porque aí a gente vai se dar bem. Vamos lá, gente, vamos falar da contusão cardíaca. Normalmente a contusão cardíaca, também como a contusão pulmonar, ela acontece em trauma contuso. A ruptura de câmara, ela pode acontecer levando a tamponamento, mas é muito raro. O tamponamento normalmente é mais por trauma penetrante. Agora, a fratura de externo, que também pode fazer ruptura de câmaras, ela, na verdade, ela está mais relacionada às lesões valvulares. Então, sopro, insuficiência cardíaca, aquela coisa toda. Como o ventrículo esquerdo é mais anteriorizado, ele é mais passível de lesões no trauma penetrante. Mas a gente não pode também negligenciar pelo fato dele ser mais anteriorizado, ele também ser suscetível aí de lesões contusas traumáticas. Habitualmente, a contusão cardíaca do ventrículo direito, quando ela acontece, ela leva um quadro clínico relativamente benigno. O eletrocardiograma a gente percebe normalmente arritmias e, na maioria das vezes, nenhum tratamento específico. Claro que nós não vamos pegar e hiperidratar o doente, encharcar o doente, pode, né? Essas situações. E, eventualmente, na grande dúvida, o ecocardiograma com o paciente estável pode ser realizado para verificar o estado valvular, roturas de câmaras e assim por diante, mas o paciente estável. Agora, se ele tamponou, nós já vamos para o algoritmo da pericardiocentese, aquela coisa toda. Mas, na maioria das vezes, não necessita nenhum tratamento específico, são situações benignas e arritmias benignas na contusão cardíaca. E nós temos uma outra lesão que é muito manjada, muito discutida e comentada em provas e pouco vista na vida real. Mas ela acontece, que é a chamada rotura traumática de aorta. Não é o tiro e a facada na aorta que fez um hemotórax maciço. Rotura traumática de aorta é uma lesão incompleta da aorta, próximo ao ligamento arterial de Botalo, e ele faz um hematoma restrito ao mediastino. Então, quando a gente faz aquele raio-x obrigatório do exame primário, a gente tem que suspeitar se a gente vê o alargamento do mediastino. Esse alargamento do mediastino não quer dizer que já tem que sair operando a ruptura. Não, esse alargamento do mediastino significa para que a gente tenha um alto grau de suspeita no trauma, principalmente contuso, do paciente ter uma ruptura traumática de aorta. Só que tem o seguinte, olha a pegadinha. O raio-x tem o alargamento do mediastino, mas não é só o alargamento do mediastino que é um dado compatível com ruptura traumática de aorta. Nós temos outros dados que também são lembrados, como
né? Alargamento mediastino é o primeiro. Obturação do cajado aórtico, a gente não enxerga. Desvio da traqueia direita, óbvio, tem um hematoma à esquerda, desvia para a direita. Obturação entre a artéria pulmonar e a aorta. Rebaixamento do brônquio-fonte esquerdo, porque ele é na aorta, no cajado, né? Começando a aorta descendente, então ele empurra o brônquio-fonte esquerdo para baixo. Tem o desvio do esôfago, né? Se passou uma sonda nasogástrica, que é radiopaca, você vê ela desviada à direita, alargamento da faixa paratraqueal, alargamento das interfaces paraespinhais e fratura em primeiro ou do segundo arco intercostais ou na escápula. Claro que isso não acontece todas as vezes, mas isso é um dado importante, nós vamos falar isso nas fraturas ósseas. Fraturas de ossos superiores, elas se relacionam mais a lesões de grandes vasos, inclusive a ruptura traumática de aorta. Arcos costais intermediários se relacionam a hemopneumotórax, e arcos costais inferiores estão muito relacionados com o abdômen agudo hemorrágico, ou seja, lesão de fígado e baço. Então, a lesão traumática, a ruptura traumática de aorta, ela está relacionada também com fraturas altas, claro que não é obrigado a ter, mas é uma possibilidade aí importante. Então, vamos lembrar dessas alterações, que os examinadores estão gostando de lembrar também, para variar um pouquinho as perguntas. Então, quando a gente fala das lesões, nos mecanismos de lesão por desaceleração, trauma direto, podem levar, junto ao ligamento de Botalo, lá no cajado da aorta, no início da aorta descendente, a diferentes lesões, maiores ou menores. Claro que isso aí vai influenciar na gravidade. Mas essas lesões são tamponadas e, na maioria das vezes, você vai ver o paciente já lá, fez raio-x, está no exame secundário, e você nota alargamento do mediastino, desviou a traqueia para a direita, perdeu aqui as janelas todas de cajado isso, cajado aquilo, e olha só a magnitude da contusão pulmonar que veio associada nesse caso, falando que ele teve um impacto muito grande aqui no tórax, no tórax esquerdo, levou a contusão pulmonar e alargamento do mediastino. Então a gente tem que ficar muito, muito esperto e chama bastante atenção a traqueia desviada para o lado direito. Aqui a gente vê no final da traqueia o brônquio-fonte. Se a gente tiver um pouquinho de imaginação, a gente vê que ele está um pouquinho para baixo também. Então esses dados aí são característicos. E aí, vi isso aí, o que eu faço da minha vida? Saio correndo? Não, aí eu vou complementar o meu diagnóstico. Como? Angiotomografia, a gente vê um hematoma tamponando, e arteriografia, né? Porque o tratamento muitas vezes pode ser endovascular ou cirúrgico aberto, né? Nós temos aqui o extravasamento do contraste fazendo um hematoma exatamente, né? Depois das emergências lá do tronco braquicefálico, na verdade da subclávia esquerda, e a gente tem ali o hematoma exatamente no local adequado. Então, isso aí merece o tratamento adequado para uma equipe de especialistas e assim por diante, né? Tinha um cirurgião americano, né, Aurélio Rodrigues, de origem mexicana, ele era um dos maiores especialistas em ruptura traumática de aorta, residia em Nova York, ele lançou muito esses conceitos. E atualmente a gente vê que o tratamento endovascular é uma possibilidade para essas lesões. Além disso, nós temos a lesão traumática do diafragma. No ferimento penetrante, tanto abdominal quanto torácico, as lesões diafragmáticas costumam ser pequenas. E elas vão fazer hérnias num segundo tempo. Né? Pressão negativa torácica, vai fazendo a hérnia, fazendo. Mas, nas rupturas traumáticas, do trauma contuso, as lesões diafragmáticas costumam ser maiores. E a gente pode fazer uma herniação aguda. E no trauma contuso, nós temos, né, grandes lesões diafragmáticas no penetrante pequeno. E uma coisa que pode ajudar, quando principalmente o estômago acende a cavidade pleural, você vê o raio-x. Nós temos lá a traqueia, pleuricampo pulmonar, está de contusão de todo lado, ó, bilateral, corroborando um trauma contuso. Mediastino está tranquilinho, de diafragma aparece, aqui eu não vejo diafragma. Será que é uma hérnia? O que o examinador fez? Pôs uma sonda nasogástrica, jogou um contraste iodado, está a sonda lá dentro do tórax. Então, é uma possibilidade de diagnóstico bastante interessante de uma hérnia diafragmática
traumática. Então, isso aí ajuda muito. Claro, ele está estável, uma tomografia pode ajudar, mas eventualmente você não tem a tomografia, esse aí é uma possibilidade legal aí de você fazer o diagnóstico, principalmente quando o estômago está herniado. Claro, está estável, vai fazer tomografia, ele também vai definir aí com bastante precisão nossa hipótese diagnóstica. Então, gente, vamos lembrar uma coisa. Todo mundo fala, não, hérnia diafragmática é mais à esquerda, direita não tem hérnia diafragmática. Essa conversa é velha, né? Todo mundo conhece isso, já ouviu falar. Só que é o seguinte, existe hérnia diafragmática à direita também, mas elas são mais graves. Aqui tem o fígado, energia cinética, rompeu o diafragma, rompeu o fígado, cava retrohepática, suprahepática, etc. Então, ela tem muito maior possibilidade de óbito na cena do trauma. Então, tem estatísticas que dizem que são semelhantes à esquerda e à direita, mas as que chegam ao hospital geralmente são à esquerda, porque os óbitos precoces em relação à ruptura diafragmática direita são maiores. Fica aí uma dica para vocês. E outras lesões torácicas, que são importantes também. Enfisema subcutâneo. Precisa ter pneumotórax hipertensivo para fazer enfisema subcutâneo? Não necessariamente. Às vezes, uma descarga de ar ela é suficiente para fazer um enfisema que pode ser volumoso. A síndrome do esmagamento, que é a asfixia traumática da compressão da cava, né? Nós podemos ter edema cerebral, pletora, petequias, então você geralmente tem um efeito compressivo muito grande. Você precisa saber qual é esse efeito compressivo, né? Normalmente aí os exames de imagem, tanto o raio-x inicial, o paciente estando estável após as medidas iniciais, a tomografia pode utilizar bastante para a gente ver o que está acontecendo aí na nossa veia cava que faz essa compressão que chama asfixia traumática. E uma outra lesão que é danada, que merece a gente comentar, é a ruptura esofágica por contusão. É uma lesão rara. Quando você tem uma lesão esofágica, raramente ela vem isolada. Ou o paciente tinha um pneumotórax, mas na evolução ele vai fazer um hemotórax, ou ele vai fazer um derrame pleural, melhor chamado. Às vezes não é sangue. E aí você vê aquele derrame e você vai drenar o tórax por algum motivo depois do trauma, e você vê um efluente suspeito. E efluente normalmente não é saliva, é suco gástrico, né? Por causa do refluxo. Então você vê um efluente suspeito e aí você tem que tratar. Só que ruptura esofágica, o tratamento não é muito dócil, porque ele vai depender de muitas coisas. Primeiro, vai depender do tempo de evolução da lesão. Porque se eu tenho uma lesão, ruptura esofágica aguda, por exemplo, um ferimento transfixante do mediastino, eu posso fazer um reparo agudo, se o paciente estiver estável hemodinamicamente. Mas aqui é trauma contuso, não é transfixante. Então, provavelmente, você vai ver mais tardiamente. Então, se romper na junção esôfago-gástrica para o abdômen, você já tem um pneu peritônio. Eventualmente, você tem um pneu mediastino, se ele está no tórax. Nem sempre é muito fácil a gente ver o pneu mediastino, mas ele é uma possibilidade. O exame contrastado pode ajudar. Esôfago, extravasamento de contraste. Opa, ajuda de sobremaneira. Como também a tomografia computadorizada pode verificar a efusão pleural e as lesões esofágicas que podem eventualmente acontecer. E a gente, uma vez identificado, precisa analisar qual o tempo de evolução, qual o tipo da lesão, para a gente fazer o tratamento de forma adequada. Esse algoritmo aqui ajuda bastante a gente entender essa ruptura esofágica, né? É bastante importante a tomografia computadorizada para a gente ver se a gente tem uma perfuração bloqueada no mediastino ou se eu tenho uma perfuração livre. Perfuração livre, eu já tenho derrame pleural, edema pleural e etc. Essa perfuração livre, ela eventualmente, ela pode estar relacionada apenas com uma drenagem pleural e a introdução de um estente autoexpansível dentro do esôfago. Agora, é claro, eu não posso ter um empiema pleural. Eu não posso ter uma lesão com 24 horas de evolução, 48 horas de evolução. Mas mesmo que ela tenha uma evolução um pouquinho maior, 3, 4, 6 horas, ela ainda é possível, claro, mediante a drenagem pleural. Se eu tiver sucesso, nós vamos retirar o estente com 6 semanas.
Ou não fiz empiema, não teve problemas, beleza. Agora, falha, ou o paciente evoluiu com sepse, obviamente nós vamos operar o nosso doente com toda tranquilidade. E o que nós vamos operar o nosso doente? Vamos fazer rafia da lesão? Não, se já está contaminado, se já falhou, nós vamos fazer um procedimento de exclusão esofágica. A perfuração livre também cabe o tratamento precoce com menos de 24 horas. Por exemplo, se o esôfago for sadio, a gente faz a sutura primária. Se o esôfago for doente, processo de exclusão ou ressecção esofágica. Depois nós vamos comentar melhor isso aqui. Agora, se a perfuração for totalmente bloqueada, não tiver derrame pleural, eventualmente eu nem preciso fazer a drenagem torácica e colocação de stent. Jejum, a nasogástrica para aspirar o conteúdo gástrico para descomprimir o esôfago, né, por causa do refluxo, nutrição parenteral total e antibióticos, por um período, 15 dias, você faz contraste, veja o que aconteceu. Então é diferente eu ter uma perfuração bloqueada e a perfuração livre. Perfuração bloqueada, tratamento clínico é possível, claro. Paciente evoluiu com sepse, derrame pleural, alguma coisa, eu preciso mudar a minha conduta. E na perfuração livre eu tenho a conduta cirúrgica e a endoscopia com drenagem torácica e o stent. E a cirurgia, agora vamos falar um pouquinho dessa cirurgia, a gente pode fazer a rafia do esôfago tardio, do esôfago sadio. Esôfago doente seria uma lesão, eventualmente, não se aplica muito a trauma, mas vamos imaginar uma estenose cáustica do esôfago, alguma situação dessa que fez uma perfuração. E aí a gente opta pela ressecção, mas no trauma isso não é uma realidade. O que é mais realidade no trauma, que quase sempre o esôfago é sadio, é a gente verificar uma perfuração tardia. Porque o diagnóstico é difícil de ser feito, normalmente você vai ver o efluente pleural lá com 48 horas, 72 horas, paciente séptico fazendo empiema pleural, e aí, puxa, fiz o diagnóstico da rotura esofágica. Desvio e exclusão. O que nós fazemos? Esofagostomia descompressiva, gastrostomia alimentar, cerclagem do cárdia ou transecção do cárdia. Eu gosto de pegar o linear cortante e clac, clac, porque o líquido volta. O problema não é a saliva que desce, o problema é o do refluxo. Deixe esse esôfago quieto lá. Depois nós vamos fazer a ressecção do esôfago e a reconstrução, ou subindo o estômago, como uma cirurgia de câncer esofágico, ou uma esofagoaloplastia, que é uma conduta bastante interessante. Então, esse desvio esofágico para as lesões tardias, para os insucessos, eles são bastante adequados. É muito difícil realmente a gente pegar uma lesão precoce e fazer uma rafia. Quando você tem a sorte de pegar uma lesão, pode ser uma perfuração livre, mas ainda com o paciente séptico, em bom estado geral, drenar o tórax comprometido, que tem o derrame, colocar o stent, e, claro, com apoio clínico adequado, ele tem tem dado sucesso bastante interessante também, então é uma medida bastante razoável. Fraturas de costelas, temos que lembrar no nosso item E, esqueleto, né? Costelas posteriores e costelas anteriores, elas são, quase sempre a fratura óssea não é um problema. O problema da fratura de costela são as lesões associadas. Lembra da possibilidade de eu ter contusões pulmonares? Olha aqui, a fratura de costela, aqui é um segmento da costela só. Se fossem 2 segmentos, eu podia ter até um tórax instável. Então, nós temos o problema da contusão pulmonar e o problema das lesões associadas às fraturas de costela, que é bastante manjado. O que nós vamos memorizar aqui? As lesões associadas. Fraturas proximais, grandes vasos, tipo costela 1, 2 e 3. 4, 5, 6, 7, 8 até, pulmão e pleura. Costelas inferiores de 8 a 12, as lesões abdominais, principalmente aí, fígado à direita, baço à esquerda. Lembra que a contusão pulmonar, ela nunca pode ser negligenciada e a gente pensa pouco nela e às vezes cai do cavalo. Olha uma questão de 2020.
Na ruptura traumática da aorta, os sinais clínicos, sintomas específicos estão ausentes. Há uma questão. Porém, algumas alterações radiológicas podem indicar uma maior probabilidade da lesão desse vaso. Assinale alternativo que contém essas alterações radiológicas. Olha só, hein? Uma questão de alterações radiológicas da ruptura traumática de aorta. Recentíssima. Então, isso é tema quente. Derrame pleural extrapleural, obturação do cajado, rebaixamento do bronco-fonte principal esquerdo e alargamento da faixa paratraqueal. Parece que ele assistiu nossa aula, né? Mas tudo bem. Alargamento do mediastino, legal. Elevação do brônquio principal direito, não tem nada a ver com o direito. Desvio do esôfago para a esquerda, não, desvio do esôfago para a direita. Hemotórax à esquerda, hemotórax até pode ter. Fratura do primeiro e segundo arcos costais, desvio da traqueia para a esquerda, não, gente, é para a direita. Rebaixamento do brônquio principal esquerdo, legal. Desvio do esôfago para a esquerda? Não, desvio para a direita. Alargamento do mediastino e desvio da traqueia para a direita? Desvio para a traqueia da direita também. Então, pegaram aí o espírito? O pessoal anda pegando aí essas relações radiológicas e é interessantíssimo a gente guardar aí para o nosso dia a dia e para as nossas provas. Bom, esses foram os traumas torácicos contusos, mas não esqueça de dar uma revisada na nossa aula dos traumas torácicos penetrantes, que estão lesões muito importantes lá para serem discutidas. Boa sorte e aquele abraço.